Você já percebeu como o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras? Como o simples fato de você não reagir, de você não implorar, de você não correr atrás, pode ser exatamente o que faz ela sentir sua falta? Talvez agora você esteja perdido, se perguntando: será que ela ainda pensa em mim? Será que ela vai voltar? E a verdade é que, sim, ela pode voltar. Mas não por acaso, não por sorte, e sim por causa de uma força invisível, um jogo silencioso que está acontecendo dentro da mente dela. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece, porque isso realmente funciona, e porque o estoicismo é a chave para virar esse jogo sem precisar mover uma peça. Pense comigo. Uma mulher decide ir embora. Ela acredita que já não sente mais nada, que você não é mais tão importante assim, que pode viver sem você. No início, ela está confiante. Ela acha que tomou a decisão certa. E você sente um vazio, uma dor que parece insuportável. A maioria dos homens nessa hora entra em desespero. Envia mensagens longas, tentando explicar tudo. Manda áudios, liga sem parar, escreve frases de arrependimento, promete mudanças, pede mais uma chance. Mas quanto mais fazem isso, mais perdem o que resta de valor aos olhos dela. Porque nada é menos atraente do que um homem que se ajoelha diante da rejeição. Agora, imagine outro cenário. Ela vai embora e você não reage. Você não implora. Você não se desespera. Você segue a sua vida. Você aceita a realidade sem resistência. Não porque não doeu, não porque você é de pedra, mas porque você entende que o que está fora do seu controle não deve ditar o ritmo do seu coração. Esse homem é raro. Esse homem chama atenção. Esse homem é o tipo que, sem dizer nada, começa a provocar perguntas na mente dela. Por que ele não correu atrás? Será que ele nunca me amou? Será que eu não significava tanto assim? E é aí que a mente dela começa a trabalhar contra ela mesma. O vazio que antes estava em você, agora se transfere para ela. Você deixou de ser o homem em busca, para se tornar o homem que é buscado. Isso acontece porque o ser humano valoriza aquilo que não pode ter completamente. E o que é entregue fácil demais perde o valor. O estoicismo ensina exatamente isso. Não se apegue ao que não está sob seu controle. Você não controla as escolhas dela, mas controla a forma como você reage. E a reação de um homem estoico é sempre a mesma: firmeza, calma e disciplina. Pense nos grandes nomes do estoicismo. Sêneca perdeu amigos, foi traído, enfrentou perseguições políticas, e mesmo assim dizia: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Quantas vezes você não está sofrendo por algo que nem sabe se realmente vai acontecer? Quantas noites em claro você já passou, se perguntando se ela vai voltar, se ela vai pensar em você? Mas veja, enquanto você sofre, você paralisa. E quando você paralisa, você perde valor. O homem que continua a viver, que continua a crescer, que continua construindo mesmo no silêncio, esse é o homem que gera respeito. Imagine uma cena. Um soldado romano está em uma batalha. Uma flecha atinge o escudo dele, e por um momento, a dor e o medo querem tomar conta. Mas ele se mantém firme. Ele não deixa a emoção ditar seus passos. Ele continua lutando, continua avançando, mesmo sabendo que pode perder tudo. Esse soldado é você. A rejeição é a flecha. A dor é inevitável. Mas a escolha de como agir diante dela é toda sua. E é justamente isso que separa os homens comuns dos homens que se tornam inesquecíveis. Quando ela olha para você depois de semanas, depois de meses, e percebe que você não caiu, não implodiu, não se destruiu, algo dentro dela começa a mudar. Ela compara. Ela lembra de outros homens que a perseguiram, que imploraram, que se humilharam, e lembra de você. O homem que aceitou a perda, mas que não se perdeu. É nesse contraste que nasce a dúvida dentro dela. É nessa comparação que surge a saudade. Você não precisa de frases feitas. Não precisa de truques baratos. Não precisa postar indiretas nas redes sociais. Você precisa apenas de disciplina. Disciplina para não enviar aquela mensagem impulsiva. Disciplina para não stalkear o perfil dela em busca de sinais. Disciplina para investir a energia que gastaria com ela em você mesmo. Imagine ela meses depois, olhando suas redes sociais e vendo um homem diferente, mais forte fisicamente, mais calmo mentalmente,
mais determinado nos seus projetos, mais conectado com seu propósito. Esse é o tipo de imagem que queima dentro da mente de uma mulher. E quando ela percebe que perdeu isso, o instinto fala mais alto: eu quero de volta aquilo que eu deixei escapar. Mas há um segredo que você precisa entender. Se você aplicar tudo isso apenas como uma estratégia para tê-la de volta, não vai funcionar. Porque o valor verdadeiro não pode ser fingido. Você não pode agir como se não se importasse, quando por dentro ainda está obcecado. Você precisa, de fato, se desapegar. Você precisa, de fato, se reconstruir. Você precisa, de fato, se tornar alguém melhor. Só então ela vai sentir a diferença. Só então ela vai perceber que você não é mais o mesmo. E nesse momento, o poder está nas suas mãos. Porque ela vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, ela vai se aproximar. Mas agora, a escolha é sua. Você pode aceitá-la de volta, ou pode simplesmente seguir em frente, consciente de que já não precisa dela para ser completo. Esse é o verdadeiro triunfo. Esse é o verdadeiro estoicismo em ação. E aqui está a parte mais importante: mesmo que ela nunca volte, você terá vencido. Porque o homem que emerge desse processo não é mais o mesmo. Ele não é mais refém da aprovação feminina, não é mais escravo da carência, não é mais prisioneiro das suas próprias emoções. Ele é dono de si mesmo. E um homem dono de si mesmo nunca perde. Agora, respire fundo e pense: você realmente quer que ela volte? Ou você quer se tornar alguém que não precisa mais esperar por isso? Você realmente quer correr atrás do passado? Ou você quer construir um futuro onde ninguém tem o poder de te derrubar? O silêncio vai trabalhar por você. A disciplina vai te transformar. E quando ela perceber que perdeu um homem que não se dobra, um homem que não implora, um homem que não se quebra, não importa se ela volta ou não. Porque você já terá conquistado algo muito maior. A si mesmo. Você precisa entender uma coisa muito clara: o ser humano só percebe o verdadeiro valor de algo quando sente o vazio da ausência. E é exatamente nesse ponto que muitos homens falham. Eles querem preencher esse vazio para ela imediatamente, como se corressem para apagar qualquer possibilidade de falta. Mas quando você faz isso, você não permite que ela sinta o contraste. Você não dá tempo para que ela perceba o peso da sua ausência. O silêncio é o que dá espaço para a saudade nascer. Imagine um jardim. Se você rega uma planta em excesso, ela apodrece. Mas se você rega na medida certa, ela floresce e se fortalece. Assim também acontece com o desejo humano. Se você sufoca alguém com atenção, com mensagens, com tentativas de convencimento, aquilo morre. Mas se você se afasta, se cuida, se mantém firme, você permite que o espaço vazio dentro dela cresça até o ponto em que ela mesma decide voltar para buscar a presença que antes subestimou. Os homens estoicos sabiam que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso, e encontrará força. Então lembre-se, ela pode até decidir ir embora, mas a forma como você reage é o que vai definir se você se torna inesquecível ou apenas mais um na memória dela. E se essa mensagem fez sentido para você, se ela tocou em algum ponto da sua vida, lembre-se de que isso é só o começo. Existem lições estoicas ainda mais poderosas para aplicar em todas as áreas da sua vida. Então inscreva-se no canal Eco dos Estoicos agora mesmo, deixe o seu like para fortalecer essa comunidade de homens que buscam evolução, e comente aqui embaixo o que você vai aplicar a partir de hoje. A sua jornada já começou. O próximo passo depende apenas de você.